Shalom, shalom. Quero tirar alguns minutos para falar com vocês, para levar uma mensagem bíblica. E eu quero deixar emanar da minha pessoa aquilo que eu entendo, aquilo que eu tenho estudado dentro da palavra de Deus. E muitas pessoas, algumas me criticam por eu ser dessa forma, por eu entender dessa forma. Eu fico triste quando eu olho para as pessoas à nossa volta em geral e eu vejo elas às vezes expressar que precisaria ir na igreja, que precisa buscar a presença de Deus, e ainda assim continua fazendo coisas que pertencem ao mundo. E quando você fala com elas, quando você tenta admoestá-las, exortar, elas ainda acham uma forma de fazer uma retórica, de tentar colocar a gente como culpado. E nesse ínterim eu também me peguei pensando em como as coisas no nosso país é tão difícil, profissionalmente falando, financeiramente falando. Muitas das vezes você tem até planos e ideias, só que você não consegue fazer eles germinar, crescer e dar frutos. E isso é muito triste. Por isso, nesse dia chamado hoje, eu quero fazer um apanhado de princípios e levar até você uma mensagem para que você pense, para que você raciocine e olhe à sua volta e veja como você tem contribuído para a melhoria do seu próximo, do seu conhecido, do seu vizinho, do seu parente, em todos os âmbitos da vida, profissionalmente falando, materialmente falando, espiritualmente falando. E eu gostaria muito de começar com um texto do livro de 2 Crônicas. Como eu já disse e tenho dito sempre, eu creio nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, e eu creio que ela nos dá 3 direções básicas de como nos posicionar. Ela diz quem nós podemos ser, quem somos. Ela diz o que nós podemos ter. E ela diz como nós podemos ter. Então, muitas das vezes eu peço para que aqueles que me ouvem, que estão congregados numa congregação, numa casa Shalom, numa visita, que pegue a sua Bíblia e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque você escolheu acreditar nela. Se você fosse de outra religião seria difícil, mas se você escolheu ser servo de Deus, discípulo de Cristo, então esse tem que ser o seu lema. 2 Crônicas, capítulo 1. Segundo Crônicas, do 7 até o 10. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que te devo dar. Salomão respondeu a Deus: tu demonstraste grande amor para com meu pai Davi e me estabeleceste rei em seu lugar. Javé, Deus de Israel, fez a promessa que fizestes e cumpristes, como disseste a meu pai. Cumpre-se agora, pois me estabelecestes rei sobre um povo tão numeroso como o próprio pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria
e discernimento para ir à frente, à testa deste povo. Pois quem poderia julgar um povo tão grande como o teu? O que me chamou a atenção aqui é como nós, muitas das vezes, precisamos pedir a Deus para nos dar sabedoria e entendimento, discernimento. Foi o que Salomão fez aqui. Ele disse: dá-me sabedoria e discernimento para ir à testa, à frente, guiar este povo, caminhar no meio deste povo. Você, eu, todos nós, precisamos pedir sabedoria e discernimento para Deus, para caminharmos bem no nosso profissional, para caminharmos bem no nosso espiritual. Mas isso não quer dizer que quando você pede, automaticamente você já vai alcançar isso. Muitas das vezes você tem que fazer um percurso, você tem que passar por um deserto, você precisa se lapidar, se afinar, você precisa criar intimidade com Deus, você precisa criar um laço, pegar forças, determinação, posicionamento, para que quando você receber esse entendimento e essa sabedoria, você saiba usar ela de forma correta, você saiba tomar as decisões corretas. Não é verdade? Eu costumo dizer que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela é como uma lâmpada dentro de uma casa. Normalmente, você anda dentro da sua casa, que você já conhece, você sabe onde estão os móveis, só que com a luz apagada em total escuridão, você esbarra em alguns deles, você machuca o dedão, você empurra, tira do lugar. Porém, quando você acende a luz, os móveis continuam no mesmo lugar. Porém, você sabe como caminhar. Você tem uma noção de equilíbrio, de distância para se conduzir em meio a eles sem se machucar. Na vida, eu digo que os móveis são os problemas na vida do cristão. Eles sempre estarão lá. Porém, a palavra de Deus nos dá uma luz em como conviver com eles, em como acertar alguns e aqueles que ainda não dá, a gente consiga se desviar, porque estarão lá, financeiramente falando, profissionalmente falando. Não importa se é rico, se é pobre, se você não souber administrar, se você não souber levar a tua vida, você cai em desgraça, diz a palavra de Deus. Espiritualmente falando, a mesma coisa. Então, pelo amor de Deus, para de fazer coisa errada. Caia na revelação, caia na transformação do Espírito, renovai a vossa mente, transformai os vossos sentidos, para que consiga entender algo novo, o que a Bíblia tem de tão maravilhoso, que tem conduzido a vida de milhares de pessoas nessa terra. E isso vai conduzir você a ser pessoa melhor. Eu digo isso porque eu tenho buscado isso todos os dias, me colocar no crivo de Javé, para que eu possa ser aprovado, para que a minha vida financeira seja boa, a minha vida espiritual seja boa, a minha vida emocional seja boa, para que eu seja, para que, por exemplo, a minha autoridade dentro da minha casa como chefe de família seja uma chefia agradável, boa, gostosa. Mas todos nós passamos dificuldade, não podemos nos entregar e nem podemos deixar certas pessoas apontar como apontou Jó. Os amigos de Jó falaram: você está em desgraça porque você está em pecado. Só que nós temos a oportunidade de também olhar o outro lado da moeda, que foi quando o próprio Javé disse para Satanás, o tentador da nossa vida: tem visto o meu servo Jó, homem fiel e reto? Enquanto os amigos que estavam com ele falaram: você está em desgraça porque você está errado. É como se alguém dissesse para você: ó, você está nessa daí porque você mudou de igreja, mudou de entendimento, porque você mudou de cidade, porque você hoje não concorda com
tal coisa, isso é falácia, é colar com guspe. Precisamos ter a rédea da nossa vida na presença de Deus e entender o que é bom e agradável aos olhos dele. Mas vamos lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, que tenha virtude. De tudo que se fala bem, de qualquer modo que mereça louvor, isso praticai. Primeiro nós pedimos a Deus, o eterno Criador, a palavra semeadora, que nos dê entendimento, discernimento para caminhar. Mas depois nós temos que avaliar o que é bom, o que é justo, o que é correto, o que é certo, para quem escolhe seguir a Bíblia. As pessoas têm me perguntado várias coisas. Ah, isso é errado? Ô pastor, aquilo é errado? Eu posso fazer isso? Filho, eu não sei de tudo. Eu não tenho todas as respostas. Eu busco as minhas respostas dentro da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E eu vou avaliando se isso aqui é bom. Na verdade? Então, por exemplo, a religiosidade é boa? Na religiosidade, tem pessoas que não podem ter uma televisão em casa. Na religiosidade, não tem pessoas que não é permitido se depilar, não é permitido usar uma bermuda decente. Ah, não, porque é pecado, não pode. Isso é religiosidade. Isso não é fé. Isso não é obediência às leis de Deus. Não, porque não pode. Não, porque jogar bola não pode. Querido, querida, pelo amor do nome santo, busca a palavra, medita nela, pensa nela, analisa as coisas. E dentro disso você vai ver se aquilo é bom, justo e agradável. Porém, a religiosidade cega você, faz você colocar determinadas coisas num lugar onde de verdade não é necessário que ela esteja, ou não é necessário que ela seja julgada daquela forma. Pense um pouco, não deixe a religiosidade te tomar. Porque se, por exemplo, jogar uma bola é errado porque é do mundo, ou você não pode, gostar de um clube de futebol, por exemplo, você também não poderia usar aliança se você é casado, porque a aliança é um dos símbolos criados pelo catolicismo, pela igreja romana. Então, pelo amor do nome santo de Deus, põe a tua vida dentro de um crivo. Olhe para a tua vida, veja se não emana de você inveja pelo teu próximo, pelo teu semelhante. Ah, a vida dele está indo bem, porque que a minha não está? Ah, porque Deus não me abençoa. Por que, Senhor? Por que? Meu Deus, por quê? Por quê? E você lá dentro não sabe por quê, mas o espírito de inveja tem feito a tua bênção ficar retida. A tua falta de comprometimento com a palavra de Deus. Você só vai para a igreja porque seu esposo vai ou sua esposa vai. Você só vai para a igreja porque sua namorada, sua noiva está indo. Mas se ela parar ou se ele parar, você não vai mais. Você só lê a Bíblia se estiverem juntos. Se estiver sozinho, você não lê a Bíblia. Você não medita, ou você acha que a presença de Deus só está com você quando você está dentro da igreja. A palavra de Deus não diz isso.
Por que então nós devemos colocar essas coisas? Porque a Bíblia diz que nós, lembra como eu disse? A Bíblia diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E quem você é? Para por um minuto agora, quem você é? Vamos lá no livro de Gálatas, só um pouquinho para frente. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Verso 28 e 29. De sorte que não há nem judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vós sois em Cristo Jesus, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Quando a Bíblia diz que você é, e você acredita que você é o que a Bíblia diz que você é, então você precisa entender essa mensagem. Você precisa entender qual é o seu lugar, como você deve se colocar. Se você é de Cristo, se você obedece os mandamentos que Cristo passou, que Ele cumpriu e deixou para nós, você se torna descendência de Abraão, herdeiros da promessa. E se você tem o direito desta promessa, ninguém pode tirar de você isso, a não ser você mesmo, com o seu pessimismo, com a sua falta de fé, com a sua falta de comprometimento com a palavra de Deus, com a oração, com o estudo da palavra, com a meditação. Salmo 1 diz que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Você vê várias outras pessoas de outras religiões praticando a meditação. Dificilmente você vê um servo de Deus falar: fiquei 1 hora meditando num texto que eu li hoje. Meditando. Não é relendo, é ler e meditar naquele texto. Colocar a tua vida, abrir a tua vida diante daquele texto, daquele versículo, daquela parte, daquela página da Bíblia, daquele capítulo, e ver o que você pode mudar, o que precisa colocar diferente. Mas nós temos visto pessoas que reclamam, acham dificuldade em tudo, mas não para um minuto para meditar nas coisas do Eterno, para entender os degraus da nossa fé, como nós podemos trabalhar ela, de que forma nós podemos analisar a nossa vida. Até na Santa Ceia, o apóstolo Paulo falou: você não tome se você não fizer um estudo, uma avaliação de você mesmo. Não é o outro que tem que fazer, é você que tem que fazer. Você pode perguntar para o seu próximo, para o seu amigo, para o seu irmão: ô irmão, como o irmão me vê? Que é algo difícil as pessoas expressar de verdade o que elas pensam de você. O Cláudio Duarte tem uma palavra que é muito interessante. Ele diz assim: ó, as pessoas, elas gostam de saber o que nós podemos mudar, o que nós podemos contribuir para elas. De verdade, elas não se preocupam muito em nós, nem se somos normais, pessoas comuns. Não. Porque parece que entramos em um outro nível, um outro estágio, que na verdade não é assim. Então nós precisamos pedir discernimento, precisamos entender o que é bom, certo e correto na presença de Deus, precisamos saber que lugar nós estamos dentro deste parâmetro de Deus. E aí vem o mais importante, em todas as áreas. Se você ainda não tem pedido ao Eterno para limpar os céus da sua mente, do seu coração, da sua finança, trazer transformação, peça. Mas muitas das vezes você vai pedir e isso não vai vir de uma hora para outra, porque também precisa que você se mova em direção à bênção. Você não pode ficar parado. Mas tem gente que quer muito sem fazer nada, e tem gente que não faz nada para alcançar nem o mínimo, mas reclama: Senhor, por que, Senhor? Eu não tenho nada. Outros
Então qual é a medida que nós devemos ser, nós, num todo, num geral? Vou usar o livro de Provérbios para tentar passar mais ou menos isso. Provérbios capítulo 30. Provérbios 30, versículos, se eu não me engano, é o 8. Provérbios 30. Versículo 8 e 9. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem muita riqueza e nem extrema pobreza. Sucedendo eu que, não tendo pão, não sendo saciado, te renegues dizendo: quem é Javé? Onde está o Deus dos céus? E que não seja eu necessitado e que roube, e blasfeme o teu nome. Que não seja eu rico demais, para que me esqueça de ti como Criador. Então, qual a medida que nós, como servos de Deus, devemos ser? Nem muito, nem pouco. Devemos ser equilibrados. Se você tem muito dinheiro, você se esquece de Deus Criador. Se você tem pouco demais, você se coloca numa situação que a necessidade, como diz o ditado, faz o ladrão. Se você tem muita saúde, alegria e bens, muitas das vezes você esquece do teu irmão necessitado. Você esquece de orar. Você esquece de ler a palavra. E se você tem pouco demais, você coloca Deus em julgamento. Mas cadê Deus? Por que as coisas não dão certo? Por que eu não consigo? Tem algo de errado? Aí eu vou te lembrar de novo o que a palavra diz. Jó, ele foi acusado pelos que estavam à sua volta, porque disse: você está em pecado com Deus, por isso que você está passando por essa prova, por isso que você perdeu tudo, por isso que você está doente, por isso que você está prostrado. Mas quando nós olhamos o outro lado da moeda, o Eterno dizia assim para o inimigo das nossas almas: tem visto o meu servo Jó? Homem justo e fiel, reto é o teu caminho. Então, devemos ser na medida, equilibrados, devemos ser discernidores da palavra, devemos saber qual é o nosso lugar, como devemos agir, em que momento devemos questionar o Eterno, e eu já fiz isso. É de direito nosso, porque isso é humano, é a parte humana. Porém, devemos desenvolver a arte do discernimento. E devemos fazer como Salomão. Pedir a Deus que nos dê, que nos conceda discernimento e entendimento para permear, para andar em meio a todas essas coisas que nos apresenta. É assim que é a vida do cristão. É assim que deve ser, equilibrado. E quando você tem, ou quando você tiver, não se esqueça do teu próximo. Não se esqueça dele. Porque na mesma escritura que fala que eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho, que a Bíblia diz que eu tenho, que eu posso, que a Bíblia diz que eu posso, ela também diz, palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, disse que se você abençoar a vida de um dos pequeninos dele, você estará abençoando ele. Lembra quando vestiu o desnudo, quando alimentou o faminto, quando matou a sede do sedento, quando abrigou aquele que não tinha teto? Era a mim que vocês estavam fazendo. Então, precisamos colocar na nossa vida dentro desses 4 parâmetros, desses 4 versículos que foi lido aqui, dessas
4 formas de enxergar a vida do crente e analisar, ver se realmente se nos cabe dentro desse crivo. E se não cabe, precisamos melhorar, precisamos buscar. Vou dizer para você, querido, ore mais, mas ore com fervor e alegria. Não ore com tristeza no coração. Estou precisando. Muitas das vezes a gente passa cada provas, muitas provas, e só temos o eterno para nos apegar e alguns poucos que realmente são de Deus e que entende no mistério, entende a nossa necessidade. Isso já aconteceu comigo e acontece até os dias de hoje. Irá acontecer com você também. E essa mensagem, ela pode ir muito mais longe. Ela pode chegar nos ouvidos de quem eu não conheço e de quem eu não posso ter a oportunidade hoje, nesse momento, de falar olhando olho no olho, ou de trocar experiências, de crescer também, porque se eu ajudo você a crescer, você também me ajuda a crescer. Precisamos pensar nisso. Então, se você é uma dessas pessoas que essa mensagem vai chegar até você e você não me conhece, e você não terá talvez a oportunidade de falar comigo pessoalmente, medite nessas palavras. Medite, leia e raciocine. E mude. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Os cavalos ainda estão na largada. Ainda não terminou a corrida. Seja um desses que quando abrir, quando liberar a corrida, você seja um dos primeiros a estar lá, na presença do Eterno, buscando o teu lugar, esperando a recompensa, o galardão que vem do céu. E enquanto estiver nesta terra, nesta vida, neste velho mundo, seja o melhor que você pode, em tudo, sabendo que muitas das vezes o nosso melhor para outros será apenas o mínimo.